A tirania da imagem não produz sujeitos falsos no sentido moral. Ela produz sujeitos excessivamente adaptados, profundamente funcionais e silenciosamente esvaziados. O falso self não é mentira, é sobrevivência. Mas a clínica nos mostra que sobreviver não basta. Viver exige risco, imperfeição e presença. E isso hoje tornou-se um ato quase subversivo. Psicologia contemporânea. Autoestima baseada em validação externa. A psicologia contemporânea, em diferentes vertentes, clínica, social, do desenvolvimento e da saúde mental, tem convergido em um ponto central. Quando a autoestima depende predominantemente da validação externa, o sujeito torna-se estruturalmente vulnerável. Não se trata de negar a importância do reconhecimento social. O problema emerge quando o valor pessoal não se sustenta internamente, mas depende de aprovação, desempenho, curtidas, elogios, métricas e respostas do outro. Diversos estudos recentes indicam que esse modelo de autoestima está fortemente associado a sofrimento psíquico crônico e a quadros psicopatológicos específicos. O que é autoestima baseada em validação externa? Na psicologia contemporânea, distingue-se com clareza autoestima contingente, dependente de fatores externos, autoestima autônoma, relativamente estável e internalizada. A autoestima baseada em validação externa é condicional. Ela depende de critérios como aprovação social, reconhecimento profissional, aparência física, desempenho acadêmico, popularidade, pertencimento a determinados grupos. O sujeito sente valor enquanto é validado. Quando a validação falha, o valor colapsa. O ponto central não é querer reconhecimento, mas não existir subjetivamente sem ele. Evidências empíricas e achados atuais. Pesquisas em psicologia social e clínica têm associado a autoestima contingente a diversos quadros de sofrimento. Primeiro, transtornos de ansiedade. Indivíduos com autoestima baseada em validação externa apresentam hipervigilância social, medo intenso de rejeição, ansiedade antecipatória, necessidade constante de controle da imagem. Cada interação torna-se um teste, cada exposição social é vivida como risco. O sujeito não está com o outro, está se observando, sendo visto. Depressão. Quando a validação externa diminui, seja por fracasso, envelhecimento, desemprego, mudanças corporais ou perda de status, ocorre um colapso narcísico. O sujeito não diz fracassei, diz eu não sou nada. A depressão, nesses casos, não surge apenas como tristeza, mas como esvaziamento, perda de sentido, autoacusação, sentimento de inutilidade. A vida perde valor porque o valor vinha de fora. Transtornos alimentares. A literatura psicológica é consistente ao associar validação externa e imagem corporal. O corpo torna-se um projeto. A alimentação vira controle. O espelho substitui a experiência corporal. O sujeito não sente o corpo, administra o corpo como imagem. A comida deixa de ser relação com a necessidade e passa a ser relação com o olhar do outro. Pornô emocional. No campo do trabalho, a autoestima baseada em validação externa é um terreno fértil para o pornô. O sujeito trabalha não apenas para produzir,
mas para existir subjetivamente. Não pode descansar, não pode falhar, não pode diminuir o ritmo, não pode dizer não. O esgotamento não é apenas físico, é identitário. Quando o desempenho cai, o eu cai junto. A lógica estrutural da validação externa. A lógica é simples e brutal. Se o valor vem de fora, ele pode desaparecer a qualquer momento. Isso gera uma condição psíquica permanente de insegurança. Mesmo quando tudo vai bem, o sujeito não relaxa, porque sabe, ainda que inconscientemente, que a fonte do seu valor não está sob seu controle. A validação externa é instável por definição. Pessoas mudam, mercados mudam, padrões estéticos mudam, algoritmos mudam, desejos do outro mudam. O sujeito fica à mercê. A cultura da performance e a inflação do eu. A psicologia contemporânea também aponta que vivemos uma cultura de hipervalidação. Tudo é medido, comparado, exposto. Essa lógica produz inflacionamento da autoimagem, fragilidade interna, dificuldade de tolerar frustração, dependência de feedback constante. O sujeito parece confiante, mas é estruturalmente frágil. Trata-se de uma autoestima barulhenta, mas pouco enraizada. Exemplo clínico recorrente: paciente jovem, altamente conectada às redes sociais, relata crises de ansiedade sem causa aparente. Ao longo do processo, torna-se evidente que o humor varia conforme o retorno recebido. O dia bom depende da resposta do outro. O silêncio é vivido como rejeição. Em sessão, emerge a seguinte formulação: quando ninguém reage, parece que eu não existo. Esse enunciado revela com clareza a lógica da validação externa. Existir é ser visto. Clínica: reconstruir o eixo do valor. Na clínica psicológica e psicanalítica contemporânea, o trabalho não é convencer o sujeito a gostar de si, mas ajudá-lo a diferenciar valor de desempenho, separar existência de aprovação, construir um eixo interno de sustentação, tolerar não ser visto o tempo todo. Isso é lento, porque envolve desmontar uma economia psíquica inteira organizada em torno do olhar do outro. Conexão com a tirania da imagem. A tirania da imagem transforma a validação externa em critério central de valor humano. O sujeito deixa de perguntar o que faz sentido para mim e passa a perguntar o que será validado. A consequência é uma subjetividade permanentemente exposta, avaliada e instável. A autoestima baseada em validação externa não é um traço individual isolado. Ela é um sintoma cultural. Ela produz sujeitos ansiosos, cansados, dependentes, hiperadaptados, vulneráveis à queda. A clínica contemporânea mostra, com insistência, que nenhuma validação externa é suficiente para sustentar um eu. Quando o valor não é internalizado, a imagem vira prisão, e o sujeito vive refém do olhar que o legitima hoje, e pode descartá-lo amanhã. Filosofia: Sartre e o olhar do outro. Jean-Paul Sartre, em O Ser e o Nada, de 1943, formula uma das análises mais contundentes sobre o impacto do outro na constituição do sujeito, quando afirma: o inferno são os outros. Sartre não se refere a uma condenação moral ou a uma rejeição da convivência humana. Ele aponta para uma estrutura ontológica da existência.
o fato de que o olhar do outro nos arranca da posição de sujeito e nos transforma em objeto. O sofrimento não está no outro em si, mas no poder que o olhar do outro exerce sobre a nossa definição de quem somos. O olhar como captura da liberdade. Para Sartre, o ser humano é, antes de tudo, liberdade. O sujeito se constitui como projeto, como possibilidade aberta, como algo que nunca está totalmente determinado. Entretanto, quando sou visto pelo outro, algo acontece. Sou fixado, sou definido, sou interpretado, sou reduzido a uma imagem. O olhar do outro me transforma em algo que posso ser descrito, julgado e avaliado. Nesse momento, deixo de ser pura possibilidade e passo a ser algo para alguém. Vergonha e consciência de si. Sartre utiliza o afeto da vergonha como exemplo central. A vergonha surge quando sou visto fazendo algo, percebo que estou sob o olhar do outro, me reconheço como objeto desse olhar. A vergonha não é apenas moral, é ontológica. Ela revela que eu existo para o outro antes de existir para mim. Esse mecanismo é estruturalmente semelhante ao que a psicanálise irá descrever mais tarde como alienação do desejo do outro, a cultura da imagem como generalização do olhar. Na cultura contemporânea, o que em Sartre era uma situação existencial, pontual, tornou-se uma condição permanente. O olhar do outro deixou de ser ocasional e passou a ser constante, difuso, anônimo, quantificado. Hoje o sujeito vive sob curtidas, visualizações, seguidores, métricas, avaliações implícitas. O olhar não descansa, o sujeito também não. Do olhar singular ao olhar abstrato. Uma transformação crucial ocorre na cultura digital. O olhar do outro deixa de ter um rosto definido. O sujeito já não sabe exatamente quem o olha, mas sabe que está sendo visto. Isso produz ansiedade difusa, autocensura constante, monitoramento da própria imagem, dificuldade de espontaneidade. O sujeito não age, performar torna-se uma exigência estrutural. Eu sou aquilo que esperam que eu seja. Aqui emerge o núcleo de sofrimento sartreano na contemporaneidade. Quando o sujeito internaliza o olhar do outro, sua existência passa a obedecer a expectativas externas. Ele não pergunta mais o que eu quero ser, pergunta o que devo ser para continuar existindo aos olhos do outro. A liberdade se converte em obrigação. A escolha se transforma em adequação. A autenticidade dá lugar à conformidade. Sartre e o falso self. Fonte com Winnicott. Embora partam de campos distintos, Sartre e Winnicott se encontram clinicamente. Sartre descreve o sujeito capturado pelo olhar. Winnicott descreve o sujeito que se adapta para sobreviver. Em ambos, há uma perda da experiência de si. O sujeito não vive, representa a si mesmo. Exemplo clínico. Paciente relata sensação de esvaziamento e ansiedade social intensa. Em sessão afirma, quando estou sozinho, até sei quem sou, mas isso não importa. Esse enunciado revela que a experiência interna perdeu valor. A existência só se confirma no olhar do outro. O sujeito se sente real apenas quando é reconhecido. A clínica mostra que não se trata de vaidade, mas de dependência ontológica do olhar. O inferno não são os outros, mas a alienação no olhar. Sartre não propõe eliminar o outro,
Ele aponta o risco de entregar a própria definição ao olhar alheio. O inferno não é a presença do outro, mas viver sem distância crítica do olhar, confundir ser com parecer, trocar liberdade por reconhecimento. Na cultura da imagem, esse risco tornou-se norma. Articulação com a psicanálise. A psicanálise aprofunda esse ponto ao mostrar que o sujeito nasce no campo do outro. O desejo é estruturado pelo outro. O olhar é uma instância constitutiva, mas também afirma que o sujeito não se reduz ao olhar do outro. A clínica existe justamente para criar um espaço onde o sujeito possa falar sem ser visto. O valor não dependa da imagem. A palavra anteceda a avaliação. Sartre antecipa com precisão impressionante o sofrimento psíquico contemporâneo. A tirania da imagem transforma o olhar do outro em tribunal permanente. O sujeito vive observado, avaliado, comparado, fixado. E o sofrimento surge quando a existência se resume a corresponder. Eu sou aquilo que esperam que eu seja. Esse enunciado marca o ponto exato em que a liberdade cede lugar à alienação. A clínica, a filosofia e a psicanálise convergem aqui. O trabalho ético não é abolir o olhar do outro, mas recuperar um lugar de existência que não dependa inteiramente dele. A posição da psicanálise: escutar, não corrigir. A psicanálise ocupa, desde sua origem, uma posição ética radicalmente distinta das práticas de adaptação, normalização ou correção do sujeito. Ela não se propõe a ensinar o indivíduo a se amar mais, a se ajustar melhor, a pensar positivo ou a performar de forma mais eficaz diante das exigências da época. A psicanálise não oferece modelos de funcionamento ideal. Ela sustenta uma aposta diferente, a de que o sujeito só pode se transformar quando pode falar sem ser corrigido. Contra a lógica da performance. Na cultura contemporânea, o sofrimento psíquico costuma ser tratado como um erro, a ser eliminado o mais rápido possível. A angústia é vista como falha, o silêncio como improdutivo, o tempo como desperdício. O discurso dominante exige respostas imediatas, soluções rápidas, narrativas coerentes, imagens bem ajustadas. Nesse contexto, falar demais de si não é um problema. O problema é falar fora do roteiro esperado. A psicanálise, ao contrário, não busca adequar o sujeito ao ideal vigente. Ela não corrige a fala, não orienta escolhas, não prescreve modos de ser. Sua posição é ética, não normativa. Escutar não é aconselhar. Escutar, em psicanálise, não significa colher tudo de forma indiferente, de forma indiferenciada, nem oferecer empatia consoladora. Escutar é sustentar um espaço onde o sujeito possa dizer aquilo que não encontra lugar no discurso social. A escuta analítica não responde com conselhos, julgamentos, explicações morais, orientações de vida. Ela responde com atenção àquilo que escapa, tropeça, se repete, falha. É nesse ponto que o inconsciente se manifesta. Silêncio, condição de emergência do sujeito. O silêncio, na clínica, não é ausência nem descuido. Ele é a condição de possibilidade da palavra. Num mundo saturado de opiniões, diagnósticos rápidos e respostas prontas, o silêncio do analista cria uma ruptura na lógica da correção permanente.
O silêncio diz ao sujeito: aqui você não precisa corresponder. É nesse intervalo que algo novo pode surgir. Tempo contra a urgência contemporânea. A psicanálise também sustenta uma relação singular com o tempo. Ela não promete resultados imediatos, nem se submete à lógica da eficácia mensurável. O tempo da análise não é o tempo da produção, mas o tempo da elaboração. Aquilo que foi recalcado, silenciado ou acelerado demais só pode emergir quando o sujeito encontra um ritmo próprio de fala. O sofrimento não se dissolve por pressão, mas por simbolização. Palavras sem correção. Um dos pilares éticos da psicanálise é permitir que o sujeito fale sem ser constantemente corrigido. Corrigir a fala é introduzir um ideal externo. Corrigir o discurso é reafirmar o poder do outro. Na análise, o sujeito pode contradizer-se, errar, repetir, silenciar, dizer o que não deveria, não para ser consertado, mas para ser escutado. Freud. Onde isso falava, devo advir. Freud formula em novas conferências introdutórias à psicanálise uma das frases mais decisivas da ética analítica. Onde isso falava, devo advir. Essa frase não indica controle do inconsciente, mas responsabilização pela própria palavra. O trabalho analítico não visa apagar o inconsciente, mas permitir que o sujeito possa ocupar o lugar de autor de sua história, inclusive de seus impasses. Existir para além da imagem. Na cultura da imagem, existir é aparecer. Ser visto, ser é ser visto. Valer é ser validado. A psicanálise opera na contramão dessa lógica. Ela cria um espaço onde não é preciso performar, não é preciso ser interessante, não é preciso agradar. O sujeito pode existir mesmo quando não é visto. Esse é um ponto clínico crucial: recuperar uma experiência de existência que não dependa exclusivamente do olhar do outro. Consequências clínicas. Na prática clínica, essa posição produz efeitos profundos: diminuição da angústia ligada à performance, separação entre desejo próprio e expectativa externa, possibilidade de sustentar escolhas menos idealizadas, reconexão com a experiência subjetiva. O sujeito deixa, pouco a pouco, de se perguntar apenas o que esperam de mim e passa a se perguntar o que me implica. A ética da psicanálise. A psicanálise não promete felicidade, completude ou harmonia. Ela sustenta uma ética de falta, da divisão e do desejo. Escutar, não corrigir, é reconhecer que o sujeito não é um erro a ser consertado. O sofrimento tem uma lógica própria. O sintoma carrega uma verdade. A análise não elimina a falta, mas permite que o sujeito se posicione diante dela. Em um mundo que exige ajuste constante, a psicanálise oferece algo raro e subversivo. Silêncio, tempo, palavras sem correção. Ela não ensina a se amar mais nem a viver melhor segundo padrões externos. Ela sustenta um espaço onde o sujeito pode, finalmente, existir para além da imagem. Essa é sua aposta ética e clínica. A tirania da imagem não é um problema estético. Não se trata de vaidade, superficialidade ou excesso de exposição individual. Trata-se de um problema ético e clínico. A cultura contemporânea
Organiza o valor do sujeito a partir do que pode ser visto, avaliado e consumido. A imagem deixa de ser representação e passa a ocupar o lugar da existência. Nesse contexto, o sujeito corre o risco de desaparecer como experiência viva, reduzido a uma função de visibilidade e desempenho. A psicanálise não se opõe à imagem em si. Desde Freud, sobretudo com Lacan, sabemos que a imagem é estruturante da constituição do eu. O problema não é a imagem, mas quando ela se torna totalizante, quando o sujeito se confunde inteiramente com aquilo que mostra e perde acesso àquilo que não se deixa ver. A tirania da imagem se instala quando não há resto, quando não há opacidade, quando não há lugar para o que falha, escapa ou não performa. A dimensão ética da clínica. Do ponto de vista ético, a psicanálise sustenta uma posição radical. O sujeito não pode ser reduzido àquilo que aparece, produz ou entrega ao olhar do outro. A clínica não trabalha para otimizar a imagem do sujeito, nem para torná-lo mais adaptado às exigências do tempo. Ela trabalha para restaurar uma relação possível com o desejo, com a falta e com a palavra. Escutar, nesse sentido, é um ato ético. Escutar é não corrigir imediatamente, não exigir coerência total, não impor um ideal de funcionamento, não confundir sofrimento com erro. É sustentar um espaço onde o sujeito possa existir sem precisar se justificar o tempo todo. Quando a palavra antecede a imagem. Na cultura da imagem, a pergunta dominante é: como estou sendo visto? Na clínica, outra pergunta pode emergir: o que está em jogo para mim nisso que digo? Esse deslocamento é fundamental. Ele permite que o sujeito deixe de se orientar exclusivamente pelo olhar do outro e passe a se implicar em sua própria fala. Quando o sujeito pode falar sem precisar parecer, algo do real pode finalmente emergir. Esse real não é confortável nem idealizado. Ele envolve contradições, falhas, limites e impasses. Mas é justamente aí que o sujeito pode se reconhecer como alguém que existe para além da imagem,